Paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede para mais uma vez, nós estarmos diante da santa presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler, meus amados irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Que nos diga assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Graças a Deus. Aí está, meus amados irmãos, a santa palavra de Deus. Amados irmãos, conseguimos ver através desta leitura sagrada que Ezequias, ele começou a andar na presença do Senhor teu Deus ainda na tua mocidade. Então vemos, através desta leitura sagrada, que Ezequias, na sua juventude, ele recebeu a palavra do Senhor teu Deus na tábua do teu coração, e assim andou conforme a vontade do Senhor. Nos mostra, amados irmãos, esta leitura sagrada, que Ezequias realmente, ele recebeu a palavra do Senhor e prosseguiu diante da presença do Senhor. Só que, no decorrer da caminhada, o cansaço, muitas batalhas, no decorrer da caminhada, Ezequias, ele começou a acostumar com a presença de Deus. Então aquele homem que se colocava diante de Deus, 1 hora de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração, consagrava o dia sim, dia não, ou talvez consagrava todos os dias. No decorrer da sua caminhada, ele começou a acostumar com o poder de Deus. Começou a acostumar com a presença de Deus. E se nós não tiver cuidado, meus amados irmãos, quando nós começar a acostumar com o poder de Deus, nós começamos a querer viver uma vida um pouco mais light. Nós começamos a nos preocupar menos com as consagrações. Aquele homem que orava 2 horas, agora só ora 1 hora. Aquele homem que orava 2 horas, agora só ora meia hora. Aquele homem que jejuava todos os dias, ou talvez dia sim, dia não, agora não jejua nem um dia da semana. E começa a acostumar com o poder de Deus,
E daqui a pouco começa a perder o foco da oração, começa a perder o foco do jejum, começa a perder o foco da consagração. E a Bíblia Sagrada nos revela, meus amados irmãos, que existe uma batalha entre o espírito e a carne. Existe uma batalha entre a nossa alma e o nosso corpo. O nosso corpo, ele veio do pó da terra. A nossa alma, ela veio de Deus. Ela veio dos altos céus. A nossa alma, ela sempre quer estar clamando a Deus. O nosso corpo não quer. Nosso corpo, ele quer ter uma vida light, né? Ele não quer se consagrar. E nós vemos nesta leitura sagrada que Ezequias, o rei Ezequias, ele foi um homem que andou diante de Deus com um coração sincero. E Deus era com ele. E Deus achava graça nele. Porque realmente, na sua juventude, ele deixou de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ele deixou de ter a sua curtição da vida como jovem e se colocou todos os dias no templo, diante da presença do Senhor teu Deus. Mas só que no momento que Ezequias começou a acostumar com o poder de Deus, ele começou a perder o foco de Deus. Ele começou a cuidar mais de si próprio do que cuidar da sua consagração. Ele começou a alimentar mais o seu corpo físico do que alimentar a sua alma e o seu espírito em consagração de jejum, em meditação da palavra. Porque quando nós estamos em consagração de jejum, nós estamos alimentando o nosso espírito diante de Deus. Quando nós estamos em meditação da palavra, nós estamos nos purificando diante de Deus. E se nós não tiver cuidado, o nosso corpo, ele não deixa nós nos consagrar. Então aí entra aquela situação daquela batalha, a guerra contra o espírito, a carne lutando contra o espírito, a carne lutando contra a alma para não se consagrar diante de Deus. E vemos, meus amados irmãos, que Ezequias, quando ele parou de se consagrar diante de Deus, ele também parou de buscar a presença do Senhor teu Deus. Ele não se sentia mais prazer em se colocar diante de Deus em consagração de oração. Não se sentia mais prazer em meditar na palavra. Por quê? Ele começou a cuidar mais de si próprio, a cuidar mais dos seus desejos carnais do que dos seus desejos espirituais. Ele começou a dar mais foco às coisas carnais dessa vida do que ter foco pelas coisas espirituais que convém a Deus, que está diante de Deus, que é o próprio Deus. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que chegou um momento que Ezequias, ele já se encontrava enfermo diante de Deus. Mas só que não era uma enfermidade, não era uma enfermidade física, que não é que ele estava prostrado com uma enfermidade física, mas sim ele agora estava prostrado porque ele agora estava enfermo espiritual. Aquele homem que era de consagração de jejum e oração, agora não jejuava mais, não orava. E quando nós perdemos o foco espiritual, para nós está tudo bem. Talvez nós não estamos sentindo nenhum tipo de dor. Talvez não mudou quase nada na nossa vida. Nós continuamos tendo a mesma vida, a mesma rotina do dia a dia.
E para nós está tudo bem. Estamos comendo, estamos bebendo. Talvez não estamos sentindo nenhuma dor, nenhuma enfermidade que está trazendo nenhuma dor para nós. Então está tudo bem para nós. Mas só que quando Deus fala que Ezequias agora estava enfermo, quando Deus fala para o profeta Isaías ir lá e falar com o rei Ezequias, para que ele viesse colocar a sua casa em ordem, porque senão ele iria morrer e não iria viver, Deus estava falando para o profeta que Ezequias estava morto espiritualmente. Ezequias estava enfermo espiritualmente, porque os olhos espirituais do rei Ezequias agora estavam apagados, estavam fechados. E quando nós morremos espiritual, meus amados irmãos, para nós estamos vivos, porque nós não estamos sentindo nenhuma dor. Talvez não mudou muita coisa na vida dele, ele continuou tendo uma vida normal. Mas só que quando Deus olha para nós e não consegue ver nós espiritual, para Deus nós estamos mortos. O porquê que para Deus nós estamos mortos? Porque se nós estiver morto espiritual e o nosso corpo realmente vier a morrer normal, de verdade, se nós vier a falecer também no corpo físico, aí é duas mortes. Morremos no corpo físico e também já estava morto espiritual diante de Deus. E se nós estava morto espiritual diante de Deus e o nosso corpo físico faleceu, está querendo dizer que nós não temos parte no reino do céu. Porque nós morremos fisicamente e espiritual diante de Deus nós já estava morto. Só que nós não conseguíamos ver que nós estava morto espiritual diante de Deus. Porque nós estava tendo uma rotina normal. Então isso é muito perigoso. Porque às vezes a pessoa sai da presença de Deus. Às vezes aquele homem, aquela mulher que andava com Deus agora não anda mais. E ele está tendo uma rotina de vida normal. Ele está comendo, ele está bebendo, ele está trabalhando. Está tendo até uma vida próspera. Está tendo prosperidade na vida dele. Mas só que espiritualmente aquele homem, aquela mulher diante de Deus está morto. E se nós morrer no nosso corpo físico, se o nosso corpo físico estiver morto espiritual, se o nosso corpo físico estiver morto espiritual, nós estamos apartados de Deus. E se nós estiver apartados de Deus e o nosso corpo físico morrer, não tem como nós subir para Deus. Não tem como nós morar com Deus. Porque Deus, ele é espiritual. É a mesma coisa. Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Tem como o pecado subir para habitar com Deus? Nunca. Porque Deus é santo. Deus, ele é santo. Não tem como Deus aceitar o pecado, porque Deus, ele é santo. Deus, ele aceita o pecador, mas ele não aceita o pecado que está sobre a vida do pecador. É por isso que o Senhor Jesus Cristo veio e nos perdoou, e nos lavou com a tua palavra, e nos purificou com teu sangue, para que nós venha servir a Deus nessa vida. E quando nós sair dessa vida, que a nossa alma esteja lavada e remida com o sangue de Jesus. Aí sim, se a nossa alma estiver lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo, isso está provando que nós estamos tendo uma vida espiritual diante de Deus. Então, se nós estiver tendo uma vida espiritual diante de Deus, e o nosso corpo vier a falecer, a nossa alma ela sobe para Deus, porque a nossa alma estava em convivência com Deus.
A nossa alma estava viva espiritualmente diante de Deus. E o rei Ezequias, ele acabou morrendo espiritual, porque ele parou de buscar a presença do Senhor. E quando Deus procura a olhar para a terra e não consegue ver o rei Ezequias, Deus lembrou que na tua juventude ele buscou a Deus com o coração sincero, ele buscou a Deus com o coração reto e andou na presença de Deus como se deve andar um homem de Deus e como se deve andar uma mulher de Deus. E Deus, por ser misericórdia, bem presente na hora da angústia. Deus, por não querer que nenhum de nós se perca, porque nós somos joias preciosas diante dos olhos de Deus. Amados irmãos, nós somos joias tão preciosas diante dos olhos de Deus, que Deus o Pai não poupou nem o teu Filho Jesus Cristo, mas enviou o teu Filho Jesus Cristo para vir e sofrer no nosso lugar, para vir e morrer para nos dar vida e vida com abundância. Então nós somos joias especiais para Deus. Nós somos o maior milagre para Deus. Nós somos um milagre para Deus que você nem imagina. Você nem imagina o tamanho do milagre que você é para Deus. E nós temos essa prova, que Deus não poupou o teu único filho. Deus não livrou o teu filho do castigo por amor a nós. Então essa é a prova que nós somos joia especiais para Deus. Então Deus, olhando e não conseguir ver ao rei Ezequias, porque ele agora se encontrava morto espiritual diante de Deus. Então Deus chama o profeta Isaías e fala para o profeta Isaías: Isaías, meu servo. Aí Isaías: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor falou: olha, vai e fala para o rei Ezequias, para ele colocar a tua casa em ordem. Está vendo que a casa de Ezequias estava desordenada? Só que a casa de Ezequias que estava desordenada não era a casa que ele morava. A casa era ele mesmo, era o seu corpo físico, que estava em falta com Deus. Então Deus vai e fala: Isaías, fala para Ezequias, para que ele venha colocar a sua casa em ordem, porque senão ele morrerá e não viverá. Quando Deus fala, meus amados irmãos, que nós vamos morrer e não vamos viver, Deus está falando que se nós morrer da forma que nós estamos, se nós morrer no nosso pecado, o não viver, que Deus fala não vai viver, Deus está falando que nós vamos ser lançados em sofrimento. Por isso que ele falou que Ezequias iria morrer e não iria viver. O não viver está dizendo que ele ia ser lançado no lago de tormento. Ele ia ser lançado no sofrimento. Então Deus pediu para que ele colocasse a sua casa em ordem. Porque se Ezequias começasse a reconhecer os seus pecados e começasse a buscar a presença do Senhor, Deus o havia de reviver novamente Ezequias. Deus o havia de o levantar. Deus o havia de revestir novamente. Deus o havia de manifestar o teu espírito sobre a vida dele para que ele viesse a viver. Então Ezequias, ele não foi ignorante quando o profeta Isaías veio falar com ele. Mas sim quando o profeta Isaías chegou diante dele e falou: olha, rei Ezequias, me manda dizer o Senhor Deus, para que você venha se colocar a tua casa em ordem. Está vendo que ele estava em falta com Deus? Porque senão você vai morrer e não vai viver. Quando Deus falou que ele iria morrer e não iria viver, Deus estava falando que ele não iria subir para ele, mas sim ia ser lançado no lago de sofrimento.
Ezequias ele não foi soberbo, mas sim ele aceitou a repreensão de Deus. E quando o profeta Isaías falou com ele, que ele recebeu a mensagem de Deus através do profeta Isaías, essa leitura nos mostrou que ele virou para a parede e começou a chorar amargamente diante de Deus, arrependendo de todos os seus pecados, arrependendo das suas fraquezas, e pediu para Deus: lembra-te, Senhor, de no tempo da minha mocidade, como eu andei diante do Senhor com coração reto, como eu andei diante da presença do Senhor com coração sincero. E Deus, meus amados irmãos, por ser justo, Deus por ser socorro, Deus por ser misericórdia, Ele não rejeitou a indagação de Ezequias, Ele não rejeitou a lamentação de Ezequias, mas Deus foi sondar no teu memorial e viu que Ezequias ainda tinha saldo positivo com ele. E viu que Ezequias realmente, como jovem, andou diante da presença do Senhor teu Deus com coração sincero. Viu que Ezequias, na tua mocidade, deixou de andar conforme a tua própria vontade, mas se andou conforme a vontade do Senhor teu Deus. Então Deus novamente chama o profeta Isaías, que já estava chegando lá fora no pátio do rei, e falou: olha, Isaías, volta lá novamente ao meu servo Ezequias. Fala para ele que eu ouvi a oração dele, e eu ouvi as lágrimas dele, e estou perdoando ele de todos os seus pecados. Estou repreendendo todo o pecado na vida dele, e estou revivendo ele agora espiritual diante da minha presença, diga ao Senhor. E fala para ele que eu acrescentarei aos teus anos, para que viva e viva com abundância. Veja, meus amados irmãos, quando o homem reconhece os seus pecados, quando a mulher reconhece os seus pecados e se coloca diante de Deus arrependido dos seus pecados, Deus ele não rejeita, meus amados irmãos, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e nos apresentamos diante dele. Deus ele não rejeita, mas se ele se manifesta para nos perdoar, se ele se manifesta para nos revestir com a tua graça e com o teu poder, porque para isso o Senhor Jesus ele veio. O Senhor Jesus Cristo ele veio para nos perdoar. O Senhor Jesus Cristo ele veio para nos levantar. O Senhor Jesus Cristo ele veio para nos fortalecer diante da tua santa presença. O Senhor Jesus Cristo ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E o Senhor perdoou o rei Ezequias. O Senhor perdoou todos os seus pecados. Aquela enfermidade que estava no corpo dele, que era o pecado, Deus o perdoou, o repreendeu aquela enfermidade que era o pecado. E agora o Espírito de Deus bradou sobre o rei Ezequias. E agora se colocou diante da presença do Senhor teu Deus com o coração sincero. Agora voltou a buscar a presença do Senhor teu Deus. Aquele homem que não tinha prazer em falar com Deus, mas agora, pelo Espírito de Deus bradar sobre a vida dele, ele agora tinha prazer em se colocar diante do Senhor teu Deus. Quem sabe, meu amado irmão e irmã, quem sabe você também perdeu o foco espiritual. Quem sabe você está levando uma vida normal e você acha que está tudo bem. Você acha que Deus está contente com a vida que você está levando. Mas se você for estudar a Bíblia Sagrada, se você for meditar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, você vai ver que a vida que você está levando não agrada a Deus. Você vai ver que a vida que você está levando está agradando a você, mas a Deus ela não está agradando. Então, meus amados irmãos,
Não adianta nós querer viver só nessa vida. Nós temos que ter vida e vida com abundância nessa vida. Mas nós temos que nos preparar para a vida futura. Porque nessa vida nós estamos aqui por passagem. Daqui a pouco nós não estamos mais aqui. A vida futura é eterna. Ou que seja com Deus, ou que seja fora da presença de Deus. A vida futura, ela é eterna. E o maior engano da nossa vida, meus amados irmãos, a maior enganação da nossa vida é nós achar que no dia que nós sair dessa vida, que esse dia morreu, tudo acabou. Essa é a maior enganação do ser humano. Porque se você estudar a Bíblia e você entender a Bíblia, você vai ver que você nunca morre. Você vai ver que você apenas atravessa uma parede do lado para o outro. Mas você vai continuar vivo. Porque a nossa vida não está no nosso corpo físico. A nossa vida está na nossa alma e está no nosso espírito. A nossa vida não está no corpo físico. Quantas pessoas que acham que morreu, acabou. No dia que nós morrer, por um pouco de tempo, nosso corpo vai sair dessa vida. Mas só que a nossa alma vai continuar do outro lado da vida. E será que a sua alma está preparada para subir para o paraíso de Deus? Será se a sua alma está preparada para subir para o paraíso de Deus? Se a sua alma não estiver preparada para subir para o paraíso de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia Sagrada nos revela e confirma que se no dia que nós partir dessa vida para a vida futura, se nós não subir para Deus, a Bíblia Sagrada nos revela e confirma que era 1000 vezes melhor se nós nunca tivesse nascido. Era 1000 vezes melhor se nós nunca tivesse nascido. Então, meus amados irmãos, nós temos que nos preocupar com essa vida e nós temos que nos preocupar com a vida futura. Porque hoje nós podemos estar aqui, amanhã não estamos. Mas nós só vamos sair de presença apenas do corpo físico. A nossa alma, ela permanece viva para todo e sempre. E para onde irá a nossa alma? Quando a nossa alma sair do nosso corpo, para onde ela irá? Para onde ela vai? A Bíblia Sagrada nos revela que aquele homem e aquela mulher que entregar a tua vida a Jesus Cristo e o servir, esses estão preparando casa de descanso para com Deus. Esses no dia que a tua alma saltar do teu corpo, a tua alma ela sobe para o paraíso de Deus para descanso, para aguardar o dia do arrebatamento da igreja. E no dia do arrebatamento da igreja, a sua alma levanta do paraíso para entrar no céu, para estar com Deus, até o dia do juízo final, até no dia do julgamento. E será que você está preparando a sua alma para subir para Deus? E eu estou lutando todos os dias na palavra de Deus. Estou lutando em consagração. Estou lutando em oração. Porque um dia eu quero estar junto com Deus. Um dia eu quero estar do lado do Senhor. Então o meu foco hoje é buscar a presença do Senhor, meu Deus. Porque eu sei que a minha vida aqui é por passagem. E eu encontrei na Bíblia que nós nunca vamos morrer. Mas sim nós vamos saltar dessa vida para a vida eterna. Então se nós vamos saltar dessa vida para a vida eterna, nós temos que preparar a nossa alma para encontrar com Deus. Porque se a nossa alma não for para Deus, a Bíblia fala que é melhor se nós nunca estivéssemos nascido.
O seu nome já está escrito no livro da vida? O seu nome já está escrito no livro da vida? No dia do juízo final, o Senhor nosso Deus vai tomar o livro da vida. Ele vai tomar o livro da vida e vai chamar cada um de nós pelo teu nome. Vai chamar cada um de nós pelo teu nome. O seu nome já faz parte do livro da vida? Se não faz, aceita Jesus Cristo como um salvador da sua alma. O teu nome é escrito no livro da vida no dia que você aceita Jesus. No dia que você aceita Jesus, o seu livro é escrito lá no céu, no livro da vida. A Bíblia Sagrada nos revela e confirma que no dia que um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma, os anjos de Deus fazem festa no céu por mais um pecador que reconheceu os teus pecados e entregou a tua vida a Jesus Cristo. Porque a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus e o busca a presença do Senhor e começa a observar a palavra de Deus e começa a andar com Deus, você também se torna um anjo de Deus. Você também se torna um anjo de Deus. Veja, meus amados irmãos, que o rei Ezequias, ele tinha perdido o foco espiritual, mas só que Deus teve de misericórdia dele. Deus mandou o profeta Isaías ir falar com ele, para ele colocar a casa dele em ordem, porque senão ele ia morrer e não iria viver. Deus estava falando que se ele morresse da forma que ele estava, ele não iria entrar no céu. Então ele iria ter morte eterna. O que é morte eterna? É sofrimento eterno. Então Deus usou o profeta Isaías para ir avisar o rei Ezequias. E o rei Ezequias não foi ignorante quando ouviu a voz de Deus, mas sim ele recebeu a palavra de Deus, se arrependeu dos seus pecados, e Deus o perdoou, e Deus o levantou. Assim como Deus usou o profeta Isaías para te avisar, assim como Deus usou o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias, para que ele viesse se arrepender dos seus pecados e que viesse voltar a buscar a presença do Senhor. Deus também está me usando nessa noite para te avisar que se você ainda não se entregou a sua vida a Cristo, o Senhor pede para você fazer uma aliança com Ele. E se você já fez aliança com Deus e você quebrou a aliança que você fez com Deus, Deus pede para você colocar a tua casa em ordem, meu irmão. Deus pede para você colocar a tua casa em ordem, minha irmã. Porque Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te levantar. Ele está pronto para te abençoar. E Ele está pronto para te salvar. Esse é o propósito de Deus para conosco. Que nós venha reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. E que nós venha entregar a nossa vida a Ele. Então veja, examina você mesmo. E vê como que está a sua vida diante de Deus. Eu tenho que examinar a mim mesmo